Olá, sejam bem-vindos ao Câmara Rio Entrevista. Eu sou Sérgio Costa e hoje nós vamos falar sobre os cuidados que devemos tomar ao levar o nosso cachorro na praia. Vamos falar do uso do protetor solar, da coleira, do excesso de calor e de outros temas. A conversa é com a doutora Cristina Amarante, médica veterinária, zootecnista e professora universitária. Mas antes, vamos acompanhar uma reportagem sobre o tema. Nego e Jacó nasceram no Parque Garota de Ipanema, no Arpoador, e foram resgatados por Eduardo, que continua trazendo os cães todos os dias para brincar na praia. Para ele, a lei que permite a circulação e a permanência de cachorros nas areias do município faz bem em considerar que os tutores dos animais fiquem atentos para não incomodar os demais banhistas. Tem que ter um certo limite, então, tipo assim, meu cachorro, às vezes mesmo, meu cachorro, eu descuido deles, eles vão pedir comida para alguém e tal, então eu tô sempre com esse cuidado, volta e meia tu vai pedir desculpa para alguém, porque realmente às vezes eles saem assim do cuidado. Um dos cuidados que o jornalista toma é com a temperatura do chão. Para garantir que os cachorros não sofram, ele mesmo vem descalço. Eu venho já descalço para eu mesmo sentir como é que está o chão. Se eu estiver queimando o meu pé, eles também vão estar queimando as patinhas dele, entendeu? Atos, de apenas 5 meses, passeia ou no colo ou de carona na bicicleta de Henrique. Eu gosto de andar com ele aqui atrás, que ela até para evitar esses problemas de machucar a pata dele, da ferida. A coleira eu ando com ele diariamente, todo dia, só de coleira, não boto ele sem, até porque é arriscado, às vezes as pessoas chamam. Pedro também fica atento às próprias necessidades para tratar de Gaia. Semana que quero ficar mais tempo, trago uma barraca para ter uma sombrinha para ela poder também descansar um pouquinho. Sombra, uma água para hidratar, comida, poder mergulhar para refrescar, levar ela para a água para não ficar muito quente, não tomar insolação, não passar mal assim. Para frequentar as praias cariocas, de acordo com a lei, os cães devem ter sido vacinados e não podem ser portadores de zoonoses. Fica a cargo dos condutores o recolhimento dos dejetos do próprio animal. Doutora Cristina Amarante, muito obrigado por nos atender. Muitas pessoas querem levar o seu animal de estimação, principalmente o cachorro, para a praia, para dividir aquele momento agradável. E eu gostaria de começar essa entrevista justamente perguntando sobre a principal recomendação para o responsável do animal de estimação. O que ele deve estar atento quando ele for à praia com o seu cachorro? Oi, Sérgio, obrigada pelo convite. Realmente esse é um assunto bastante importante. E os cuidados principais que nós temos que ter com os cães, além do bem-estar, né, próprio para esse animal, em relação à temperatura, à hidratação, à alimentação, a questões com a saúde da sua pele, né, já que os raios solares também podem fazer mal a ele, a questão também do cuidado com a saúde pública, né, de como esse cão ele pode ter a capacidade, pode ter o potencial de transmissão, né? E que todo tutor, todo responsável pelo animal, ele deve estar atento a isso para evitar qualquer problema em relação à transmissão dessas doenças aos seres humanos também. Outra coisa importante é a questão se o cão é agressivo, se não é, né? Para evitar qualquer tipo de acidente com outros cães e com outras pessoas. Bom, você falou aí numa questão muito importante da zoonose, né? Ou seja, é fundamental que esse animal esteja vacinado, vermifugado, porque ele vai estar em contato com outras pessoas também na praia, né? Sim, com certeza. Todo cão, para poder frequentar um ambiente público, né, como a praia, por exemplo, ele tem que estar totalmente vacinado, né? Só as vacinas realmente, né, próprias de doenças de cães, e também tem doenças que podem ser transmissíveis aos seres humanos, como a leptospirose, por exemplo, uma vacina da raiva, né, caso ocorra algum acidente, algum tipo de mordida, e também a sua vermifugação, né, tão importante para a gente evitar aí que esse cão possa deixar algum contaminante na praia para outros cães e para seres humanos também. Bom, estando em praia, a gente pensa, lógico, na alta temperatura, né? Qual que é o risco para o animal de estimação que vai estar exposto a temperaturas altas? Isso é muito importante, porque pelo desconhecimento da fisiologia dos cães, muitas pessoas acabam errando nisso, né? Achando que o cão ele pode transpirar como nós, né, como seres humanos, e que
vai fazer uma termorregulação igual a nossa, e isso não é verdade, né? Os cães, eles têm uma grande dificuldade de perda de calor em relação a glândulas sudoríparas, porque eles quase não as possuem. E eles possuem muito poucas, né, em relação aos seres humanos, e a maioria delas estão nas patinhas, né, no coxim plantar, ali na almofadinha. E são muito poucas, então isso não vai fazer muita diferença para o cão em relação à transpiração. O cão, ele perde calor na sua respiração, né? Então, quando ele fica ali com a linguinha para fora, ofegante, né, aumentando a sua frequência cardíaca, aumentando a sua frequência respiratória, é justamente para perder calor. E aí as pessoas não sabem disso, muitas querem proteger, né, outras pessoas ou outros cães de qualquer tipo de acidente, né, de mordida, e acaba colocando, às vezes, uma focinheira, né, que não é adequada para o animal, impedindo que esse animal ele perca calor. E isso faz um mal muito grande para o animal, porque pode causar um aumento da sua temperatura corpórea. Quais são os sinais mais frequentes em relação à elevação dessa temperatura corporal? Ou seja, como que o dono do animal, responsável, ele pode identificar que o animal está confortável, com bem-estar, né? Ou se ele já está elevando bastante a temperatura dele? Ele vai observar que o animal realmente ele vai ficar muito mais ofegante. É claro que o aumento da temperatura, da frequência cardíaca e respiratória sempre vai elevar um pouco, né, porque faz parte, né, do processo dele fazer a sua autorregulação em relação à temperatura, mas quanto maior tiver, né, essa frequência respiratória dele, mais ofegante ele tiver, ele está demonstrando que ele está num estresse térmico muito grande. Tá? Então, o animal também, ele tende a não querer caminhar, ele quer já se deitar, ele procura encostar o seu corpo em lugares mais frios para poder também perder calor para esse ambiente, né? Então, são todas as situações que demonstram que ele não está dentro do seu bem-estar de temperatura. Uma recomendação seria evitar o sol forte entre 10 e 16 horas, como acontece com as crianças, ou seja, estabelecer uma rotina de passeio e de aproveitamento de atividade ao ar livre também numa temperatura mais agradável? Com certeza, né? Assim como todos nós, a gente não deve ficar exposto, né, à temperatura, à incidência solar, né, após as 10 horas da manhã, entre 10 e 4 horas da tarde, às 16 horas, né, seria o pior horário para a gente, e também isso acontece para o animal, né? Então, assim, quem quer levar um cão até a praia, é interessante que faça até às 10 da manhã e após as 16 horas, que é quando a temperatura não está tão alta e à tardinha ela já está diminuindo também. Em relação às raças braquicefálicas, ou seja, aquelas que têm um focinho achatado, como a gente costuma dizer, né? O cuidado deve ser maior, ou seja, a recomendação é tomar mais cuidado ainda em relação a essas raças? Com certeza, porque a perda de calor ela também está muito associada ao tamanho do animal, ao porte, à sua raça, ao tamanho da pelagem. E no caso dos cães que são braquicefálicos, eles têm uma dificuldade maior ainda na perda do calor, porque o seu focinho é achatado, né? Então é uma questão fisiológica, ele vai entrar em estresse calórico muito mais rápido do que um cão que tem o focinho comprido. Lembrando, né, que todo cão braquicefálico é aquele cão que tem o focinho ali achatadinho, né? Para quem não sabe, como o pug, o bulldog francês, né, o shih tzu e outras raças. Agora, uma família está durante várias horas, né, na praia e acontece o acidente desse animal começar a sentir a alta temperatura. Qual deve ser o procedimento até chegar ao médico veterinário? Olha, tentar resfriar, né, trazer esse cachorro para uma temperatura mais baixa, o mais rápido possível, né? Você pode utilizar água gelada, água fria, gelo, fornecer água também fresca para esse animal, né, o mais rápido possível, mas fazer com que ele entre em contato com alguma temperatura mais baixa para que ele possa perder esse calor, para que ele possa dissipar o calor que está no seu corpo para o meio ambiente e ter que socorrer realmente o mais rápido possível, porque existem grandes chances desse animal vir a óbito. Lembrando que a temperatura do cão, ela já é uma temperatura mais elevada do que a nossa, isso é outra coisa muito importante, né? A temperatura aí humana fica entre, mais ou menos, né, em média, 36 graus, mas a temperatura do cão, ela já
parte dos 38, vai até 39 alguma coisinha. Então, para esse cão sofrer de estresse térmico, é muito mais fácil até do que a gente, né? Então, é importante manter esse animal sempre numa temperatura adequada. A temperatura adequada para os cães é mais ou menos entre 27, 30 e poucos graus, tá? Isso vai depender muito de cada animal, de cada raça, tá? Mas existe uma variação ainda maior, que seria entre 10 graus e 30 graus, tá? Isso, assim, depende muito da literatura, tá? Mas sempre que você observar que o seu cão ele está numa frequência respiratória elevada, muito mais do que o normal, é bom você tomar todo o cuidado necessário para que esse cão volte a se sentir confortável em relação a esse meio ambiente. Ok, doutora Cristina Amarante. Olha, o Câmara Rio Entrevista vai para um rápido intervalo, mas volta já, não sai daí. De volta com Câmara Rio Entrevista, hoje conversando com a doutora Cristina Amarante, médica veterinária, zootecnista e professora universitária. Este é o momento para você tirar as dúvidas sobre os cuidados que devemos tomar ao levar o nosso cachorro na praia. Doutora Cristina, a gente sabe que o bom senso ele é fundamental nesse momento, né? Porque o animal vai estar num ambiente aberto, com várias interferências, talvez outros animais ali do lado, ou seja, todo cuidado é pouco, né? Tem que se usar a coleira, deixar ele mais perto, talvez, da barraca, que a temperatura é mais amena. A gente tem que procurar sempre um conforto térmico para ele, né? Com toda certeza. Lembrando que é um ambiente completamente diferente para ele, né? Então, o cão ele já sai um pouco estressado de casa, né? Ele está indo para um lugar que não é o ambiente natural dele, né? Então, isso já deixa ele mais atento, né? Mais estressado. E quando ele chega nesse ambiente, ele vai encontrar um ambiente físico realmente diferente, outras pessoas que ele não está acostumado, outros cães que podem estar na praia. E aí, infelizmente, alguns acidentes podem vir a ocorrer se a gente não tomar alguns cuidados, né? Por isso que é tão importante esse cão sempre estar realmente na guia e com uma focinheira, lembrando que essa focinheira ela tem que ser adequada, né? Aquela tipo grade, que o animal ele possa abrir a boca, né? E poder dissipar o seu calor, né? Isso é muito importante porque é um dos erros mais comuns que a gente vê quando alguém sai com um cão com focinheira. É usar aquela focinheira em que fecha totalmente a boca do animal, impedindo que ele possa respirar de forma tranquila e dissipar o seu calor corpóreo. Bom, qual o risco, por exemplo, da entrada do animal no mar, né? Ou seja, várias atividades acontecem na praia, né? Esportes, é muito comum que o responsável acabe levando o seu animal de estimação, o cachorrinho, para aquela beirada da margem da água. Mas ele vai beber a água salgada, o que também pode representar um risco. A gente deve levar também água filtrada, ou seja, para evitar a desidratação, né? Ou seja, uma água própria para ele, né? Com toda certeza, bastante água deve ser oferecida ao animal. Alguns animais têm uma resistência em beber água num ambiente em que ele não está acostumado, né, que ele está se distraindo com outras coisas, mas é importante que você ofereça essa água em grande quantidade, numa temperatura adequada. Inclusive, você pode também oferecer o gelo, né, para ele lamber, para ele poder se refrescar, também é interessante. Uma coisa que tem que tomar muito cuidado é que esse animal não pode beber a água do mar, né? Porque é uma água salgada, inclusive vai causar desidratação nesse animal. Alguns vão beber porque faz parte da curiosidade, vai querer lamber, mas com certeza ele não vai gostar muito dessa água. Agora, o protetor solar é fundamental, né? Ou seja, não é o protetor solar que a gente está acostumado, ou seja, ele é específico para o animal, né? Como é que a gente deve usar esse protetor solar? Quais são as partes do corpo que devem ser protegidas? E outro detalhe, quando o animal tem um pelo curto com a pelagem mais clara, a atenção também redobra, né? Com toda certeza. Isso também é um aspecto que muita gente não se lembra, não se atenta, é que os animais também são suscetíveis, né, a ter problemas de pele, a ter câncer, por exemplo, de pele, né? Principalmente os cães que têm a pelagem clara e a pele muito clara, né? Esse cão, ele apresenta um maior risco de desenvolver um câncer de pele. Então, existem filtros solares que são específicos para animais, a gente não deve passar o filtro solar de uso humano, porque a pele é diferente, né?
Inclusive, ali pode conter alguma substância tóxica se esse animal lamber, e é muito comum que o cão queira lamber, né? Algo que você passe no corpo dele. Então, assim, passar o filtro solar é importante sempre que esse cão for exposto, não só na praia, mas em qualquer lugar em que ele venha pegar sol, principalmente no focinho, nas orelhas e nas regiões, na barriguinha, sempre aonde tem menos pelo, né? E esse pelo for muito rarefeito, né? Por pouca quantidade, ali ele vai ter uma exposição maior da sua pele. Então, são nessas áreas que precisa de maiores cuidados. Quais são os cuidados com as verminoses e com as outras doenças? A gente sabe aí que a dirofilariose, né, conhecida popularmente como verme do coração, tem um vetor, um mosquito, que é comum em áreas litorâneas, né? Ou seja, tem que ficar atento, né? Bastante atento, né? Realmente quem mora perto do litoral ou vai viajar para uma área, né, de litoral, tem que estar atento e fazer um tratamento, é um processo profilático, né, para evitar que esse cão ele venha se infectar. Afinal, a dirofilariose é uma doença com uma incidência bastante grande, né, no nosso estado, e é grave, porque vai afetar o coração, os pulmões, né, e pode levar esse cão a óbito. Então, sempre levar o cão ao veterinário para que ele possa fazer um tratamento profilático, né? Ou se por acaso ele já estiver infectado, para que possa ser tratado o mais rápido possível para que esse quadro não venha a se agravar. Fundamental recolher as fezes e também no local onde o animal urinar, no caso, remover a parte da areia, né? E levar para um recipiente adequado para depositar, né? Com toda certeza, né? Como a gente já falou antes, a vermifugação do animal ela deve ser feita a cada 6 meses, né? Para a sua própria saúde e também para que a gente evite a transmissão de doenças para os seres humanos, né? E para outros cães também, né? Para que a gente não continue com essa cadeia, né? De verminoses e protozoonoses. Então, fazer esse tratamento a cada 6 meses e, se o cão, por acaso, evacuar e urinar na areia, fazer a limpeza daquele local. A maioria dos cães, eles tendem a se sentir constrangidos de fazer algo quando não é no seu ambiente, mas pode acontecer. E se isso vier a acontecer, essa areia deve ser retirada e depositada no local adequado. Bom, depois de um dia de praia, certamente esse animal vai estar cheio de areia no seu pelo. É preciso higienizar e ter cuidado também com os olhos, né? Ou seja, por causa da sensibilidade com o calor, né? Caso ele tenha apresente alguma irritação, levar ao veterinário, qual o seu conselho final? Isso é muito importante, né? Porque a areia ela acaba se embolando no pelo do animal, principalmente quando ele tem um pelo longo, né? Isso é desagradável para ele. É bom que ele depois possa, né, tomar o seu banho, né, fazer a sua higienização, e nos olhos também bastante cuidado com a água salgada, que às vezes irrita, né? Então, pode talvez lavar esses olhos com soro fisiológico, né? E qualquer tipo de irritação, ele precisa ser levado ao veterinário para observar, né, se fazer um exame para ver se existe algo mais grave ali que possa ter ocorrido. Doutora Cristina Amarante, finalizando essa entrevista, eu queria as considerações finais, que a senhora trouxesse para a gente um conselho generalizado em relação ao cuidado mais importante. A gente já falou de bom senso, de cuidado com a pele, mas as pessoas precisam ficar atentas, né? Ou seja, o animalzinho ele demonstra com vários sinais que ele está ou não confortável, né? Com toda certeza. Poder levar o seu cão à praia e que ele permaneça nesse ambiente é uma coisa muito bacana. Todo proprietário, né, que é amante dos animais, de cães, gostam, né, ficam felizes dessa possibilidade, mas realmente a gente tem que olhar para o bem-estar do animal, não apenas o nosso, né? Então eu olho para esse meu amigo de 4 patas e eu tento perceber, será que ele está confortável? Será que ele está bem em relação a essa temperatura? Será que ele está bem hidratado? Água de coco também pode ser oferecida para o cão, eu acabei esquecendo de falar isso, mas água de coco é gostosa, a maioria dos cães gostam, hidrata bastante. Uma alimentação também saudável, né, nesse dia, dá para oferecer. E cuidado com alimentos que são consumidos na
praia por nós, né? Então, às vezes, o animal ele pode pegar algum peixe, alguma coisa frita ali, que não é adequado para a sua alimentação. Então, muito cuidado com o que ele vai achar também na areia da praia, porque pode ser alguma coisa tóxica, alguma coisa que o machuque, alguma coisa que faça mal a ele, né? E, principalmente, a temperatura. Muito cuidado em relação ao horário em que esse cão está indo à praia, tá? Lembrando para evitar o horário entre as 10 da manhã e as 4 horas da tarde. Doutora Cristina Amarante, muito obrigado pelas informações. Foi um prazer entrevistar a senhora. Por nada, eu que agradeço. O Câmara Rio Entrevista dessa semana fica por aqui. Você pode rever esse conteúdo pelo canal da Rio TV Câmara no YouTube, além de acompanhar as novidades da Câmara Municipal no nosso site, câmara.rio, e também nas nossas redes sociais, pelo @Câmara Rio. Muito obrigado pela companhia e até o próximo encontro.